Acompanha com a Pro. Atividade 1, finais de conto, estrutura do enredo de uma narração. Narrar é uma atividade que faz parte das nossas vidas. Contamos histórias, causos, piadas, fofocas e etc. Em todas as formas de contar, recorremos ao ato de narrar. Quando narramos algo, inevitavelmente, utilizamos alguns elementos. Que elementos são esses? Quando a gente está narrando, contando uma história. Vamos lá ver os elementos. Criamos um narrador, alguém que conta a história. Imaginamos um ambiente, local onde se passa a história. Produzimos personagens, aqueles que agem na história. E o tempo, momento em que ocorre a história, geralmente no passado. Então, esses elementos são quais? Narrador 1, ambiente 2, personagens 3 e o tempo 4. Então, são 4 elementos. Anotem aí, 4 elementos. Narrador, ambiente, personagens e tempo. Além desses elementos da narração, nós também temos que seguir uma estrutura de enredo para contar uma história. Nós não vamos contar uma história começando pelo fim, certo? Temos que começar pela situação inicial, depois pelo conflito que houve naquela história, desenvolvimento, clímax e desfecho. Situação inicial é o momento da narrativa em que são apresentados personagens, o ambiente e o tempo. Conflito, momento em que é apresentado o problema da história. Desenvolvimento, trechos em que são contados os desdobramentos da história. Clímax, ponto em que o problema se intensifica e fica mais perto do fim. É geralmente um momento de muita aflição. Desfecho, final da história propriamente dito. Olhando aqui, eu lembrei daquela história que eu contei para vocês em sala de aula, que era do sapo, bicho d'água. Lembram dessa história? Era um sapo que cantava sobre uma pedra, né? Quando apareceu 2 homens maus. Então, essa era a situação inicial, certo? Os 2 homens resolveram matar o sapo. Aqui está o conflito. E eles começaram a dizer: vamos amassar a cabeça do sapo? E o sapo respondia: minha cabeça é dura. Vamos esmagar o sapo com uma pedra? E o sapo dizia: isso só vai me fazer cócegas. E os homens ficaram muito revoltados. Resolveram, então, fazer algo pior. Clímax, ó. Vamos jogar esse sapo na lagoa. O sapo, ouvindo aquilo, ficou muito neurótico, começou a gritar. Ele começou a gritar: pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não sei nadar, eu vou morrer afogado. E os homens ficaram se divertindo com a aflição do sapo. E eles continuaram falando: não, você vai para a lagoa, sim. E o sapo dizia: não, isso não, pelo amor de Deus, faça outra coisa, menos isso. E os homens, querendo fazer maldade, jogaram o sapo na lagoa. Só que o sapo, quando caiu na água, deu um belo mergulho e gritou: eu sou bicho d'água, eu sei nadar, ha, 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 ha. E saiu nadando. E aqui foi o fim da história. O sapo tinha enganado os 2, né? Porque sapo que é sapo sabe nadar. Então, vocês viram que nessa história que a Pro contou, apareceu os 4 elementos, que foi o narrador, no caso fui eu, né, que contei a história. Os personagens, que foram o sapo, os 2 homens, né? O ambiente, que foi um campo, né? E o tempo, que foi no passado. Foi uma história que aconteceu e a Pro está contando agora. Então, nós seguimos os 4 elementos e seguimos também a estrutura. A situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, que é o fim. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu quero que vocês leiam de novo, tá bom?